domingo da Santa Ceia do Senhor, nesse domingo que nós vamos nos assentar na mesa com o Cordeiro, comer da sua carne, beber do seu sangue, porque nós temos parte com o Senhor. Pai, hoje é o domingo em que nós vamos estar honrando meu Pai e entregando os 3 elementos bíblicos: o azeite, a água e o sal. Porque eu creio, como diz a tua palavra, eu creio no que está escrito, e a tua palavra declara, e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado, por causa da unção. Então, meu Deus, que a unção do Senhor venha, despedaçando e quebrando todos os grilhões do inferno. Que a unção do Senhor venha, despedaçando e quebrando as amarras, as algemas, colocando em liberdade, meu Senhor, cada cativo. Meu Deus, opera grandemente, opera poderosamente, opera na vida desse homem, opera na vida dessa mulher, opera na vida deste povo, meu Senhor, e vem libertando este povo, vem salvando, vem transformando. Meu Deus, olha para cada vida que já está na tua casa, olha para aqueles que ainda hão de chegar, olha para aqueles que virão ao culto das 15 horas, olha para aqueles que virão ao culto das 18 horas, que todos eles sejam cheios do teu poder, cheios da tua unção, cheios da tua bênção, que todos eles possam receber a glória do Senhor, a luz e a plenitude do Senhor. Meu Deus, que não seja aqui o homem em cima do teu altar, mas seja o teu Espírito através, para falar a cada coração, para edificar a cada vida. Olha para essas pessoas, meu Pai, que estão nos acompanhando, nos assistindo pelas mídias digitais, que todas elas possam ser alcançadas pelo Senhor, que todas elas possam receber o poder da tua palavra, que todas elas possam receber a unção que despedaça e quebra todo o jugo do maligno. Meu Deus, que não seja eu o homem em cima do teu altar, mas seja o teu Espírito através, para abençoar cada vida, para santificar cada vida, para fazer deste povo um povo mais do que vencedor. Porque o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos dá a vitória. E eu creio que cada um dos meus amados irmãos estão aqui, e os que estão acompanhando pelas mídias digitais, estão aqui para receber a bênção, o poder, a glória, a luz, a plenitude do teu Espírito na vida delas, abençoando e edificando cada uma delas em o nome de Jesus. Levanta as mãos aos céus e diga: Pai, eu estou em pé na tua presença para receber a manifestação da tua glória e do teu poder em minha vida. Coloque a mão no seu coração. Você está num momento único. Você está em pé diante do Deus Todo-Poderoso. Deus está olhando para cada um de vocês. Ele está visitando cada um de vocês. Ele está passando sobre cada um de vocês. Porque você está diante dele. E diante dele, ele levanta, ele fortalece, ele santifica, ele liberta, ele limpa. Ele faz de você uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Bom dia a todos. Cumprimento o irmão do seu lado, né? Sem sair do seu lugar. Diga a ele graça e paz. Dê um tchauzinho para ele. Diga a ele: seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Por favor, pode sentar. Sejam todos muito bem-vindos, né?
nesse domingo, dia 13 de dezembro, o domingo da Santa Ceia do Senhor, o domingo em que Deus colocou no meu coração para ser o domingo do poder de quem, irmão? De Deus. E nós vamos daqui a pouco entregar o azeite, a água e o sal. E a minha fé é que essa palavra de Isaías 10, 27 se cumpra na sua vida. E acontecerá naquele dia, hoje, que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa de quê, irmão? Da unção. Então eu creio, irmãos, vocês vão receber, um frasconete como esse, que aqui embaixo tem sal, no meio tem água e em cima tem azeite. A água e o azeite, eles não se misturam, Então você pode fazer, balançar um pouquinho, misturar tudo e se ungir e ter a certeza, irmão, que o Senhor Deus há de abençoar você grandemente. Meus irmãos, Deus me deu uma palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo 30. Por favor, abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 30. O título da nossa mensagem hoje é O Poder da Recuperação. O poder da recuperação. Está aqui. Título da mensagem: O poder da recuperação. Domingo, dia 13 de 12 de 2020, pastor Joséilton Batista. Irmãos, prestem bem atenção. Em João 16, 33, o Senhor Jesus declarou, põe na tela aqui, por favor, João 16, 33, só para o pessoal entender. Jesus declarou, irmão, que no mundo nós passaríamos por um momento de aflições. As aflições vêm, meus irmãos, as lutas vêm, mas a vitória também vem. E Deus nos garante essa vitória. Então ele diz aqui, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o que, irmão? Aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci. A palavra do Senhor diz, primeira carta aos Coríntios 15, versículo 57, põe na tela, por favor. Ele declara aqui, mas, graças a Deus que nos dá, o que é que Ele nos dá? A vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, em 1 de João, capítulo 5, versículo 4, Ele mostra para nós que, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E está escrito em Romanos 10, 17. Põe na tela, por favor. Está escrito que, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então eu gostaria, irmão, que você tivesse agora toda a sua atenção para esse momento único, esse momento de você ouvir a palavra de Deus. Se atenha não o que o pastor Joséilton tem a falar, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus nos coloca no coração para levar até você. Eu sei que tem momento. Por favor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Eu sei que tem momentos, irmãos, que não são muito agradáveis, porque a palavra do Senhor diz, mas o que profetiza, fala aos homens, em primeiro lugar, para quê, irmão? Para edificação. Segundo lugar, para quê, irmão? Para exortação. E terceiro lugar, para quê? Para consolação. Eu sei o ministério profético que Deus me deu. Eu sei que quando Ele me chamou, Ele me abriu esse entendimento da palavra lá em Jeremias, me mostrou desse ministério profético que Ele me deu. Não é que eu vou estar falando aqui, eu vou estar abrindo a você o entendimento da palavra. E tem um momento na palavra, irmãos, que Deus vai me usar para edificar você.
Mas também vai ter momentos na palavra que Deus vai me usar para exortar você, para chamar a sua atenção. E não é bom, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas também tem um momento na palavra que Deus vai me usar para o quê, irmão? Consolar você. Então você, irmão, tem que estar atento. A igreja de Cristo, ela não pode ser uma criança na fé, fazendo birra. O pastor fica reclamando da gente. Não. O pastor está exortando você pela direção do Espírito Santo. Então a gente tem que ter essa maturidade de compreender que Deus só corrige o filho que ama. E Deus, o que Ele mais quer é amar você. Então, o título da mensagem, por favor, ponha mais uma vez aí na tela, é o poder de Deus, o poder da recuperação. Em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, está escrito: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham posto a fogo. E levavam cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Versículo 3: e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e fizeram o que, meus amados? E choraram, até que neles não houve mais força para o que, irmão? Para chorar. Nós estamos vendo aqui, irmão, um momento em que o próprio Davi, um homem de tantas conquistas, um homem de tantas vitórias, um homem que era tido um homem conforme o coração de Deus, um homem de larga experiência e intimidade com Deus, ele desabou, ele caiu, ele não teve forças diante da situação, ele chorou, e chorou de tal forma que nele ficou força alguma. E muitas vezes, irmãos, nós passamos por um momento como esse. Tem coisas que nos desiludem, tem coisas que nos entristecem, tem coisas que nos irritam, que nos chateiam, a ponto de a gente ficar desesperançado, de a gente ficar sem vontade de prosseguir, de caminhar, e vem na nossa cabeça a intenção de desistir, de parar. A dúvida paira muitas vezes sobre nós, a gente não sabe o que fazer, como fazer, a gente fica sem rumo, sem direção, a gente olha para frente, olha para o lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, olha para trás, a gente fala com um, fala com o outro, e nada resolve. Então tem momentos que a gente está assim, que a gente se coloca dessa forma. Mas a palavra do Senhor diz, versículo 5: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Só que no versículo 6, irmãos, eu quero chamar a sua atenção numa atitude de Davi, que eu e você temos que nos espelhar, que a gente tem que aprender, para que a gente possa obter vitória, para que a gente possa ter êxito.
para que a gente possa triunfar nos nossos momentos de luta, de dificuldade, de problemas, de ansiedade, de tribulações que nós temos passado em nossas vidas. A palavra do Senhor diz no versículo 6: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Então, observem bem, quando Deus coloca o versículo 5, Deus mostra que Davi também passou por um momento de dificuldade, igual a todos os outros. Davi também passou por um momento de luta, igual a todos os outros. Mas observem bem, que as pessoas queriam colocar Davi como o principal culpado. Meus irmãos, eu tenho certeza que muitos de vocês se identificam com essa situação de Davi. E pastor, olha eu aqui, eu também sou assim. Acontece algo de errado e as pessoas vêm em cima de mim. Olha o culpadinho. Aí aponta o dedo para mim. Mas eu estou sofrendo, eu estou padecendo, igual a todas as outras pessoas. Mas o ser humano, irmão, ele é assim. Ele tem que achar um culpado. Ele não assume a sua culpa. Ele gosta de jogar a culpa sobre o outro. E se tiver um crente, um filho de Deus, aí sim, esse é o culpado de todas as coisas, né? Tudo que aconteceu é o culpado. Quem é? Aí você olha para você, mas eu não fiz nada, eu estou querendo só o bem. Então, irmãos, é uma estratégia do inimigo, é uma ação diabólica, é uma ação satânica para esmorecer você, para chatear você. Por favor, põe aqui na tela, Tiago 1, versículo 20. Tudo que o diabo quer é impedir a operação de Deus na sua vida, porque a palavra do Senhor diz, porque a ira do homem não opera o quê? A justiça de Deus. Então tudo que o Satanás quer é você irado, é você chateado, é você irritado, porque tudo que o diabo quer é que o poder de Deus não opere na sua vida. Tudo que o diabo quer é que Deus seja impedido de agir sobre você. Jó, segundo os estudiosos, ele é tido como um dos livros mais velhos da Bíblia. E Jó, capítulo 19, versículo 2, ele declara o que isso que fizeram com Davi e o que tentam fazer com você, qual é o resultado que eles querem obter. A palavra do Senhor diz: até quando entristecereis o que, irmão? A minha alma, intelecto, pensamento. Né? Olhe para você, lembre-se das vezes que você ficou triste, desanimado. Né? Então é isso que o diabo quer fazer. Até quando entristecereis a minha alma? E me quebrantareis de que forma? Com palavras. Então o diabo, ele quer sempre quebrantar você com palavras. Ele quer sempre entristecer você. Agora, o que é que eu e você temos que fazer? Nós temos que olhar para Jesus. Por favor, põe na tela aqui, Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, a palavra declara e ensina para mim e para você, que em primeiro lugar, olhando para Jesus, eu tenho que olhar para Jesus. Quem é Jesus? Jesus não é o verbo que se fez carne? Apocalipse 19, 13, João 1,14, né, que diz que ele é o verbo que se fez carne. Apocalipse 19, 13, ele não declara
que quando ele voltar, ele será chamado o quê? A palavra de Deus. Então, eu tenho que olhar para palavras. Eu tenho que pegar mensagens como essa que nós estamos estudando, em 1 Samuel 30, e aprender, e compreender, e tirar as lições, para que eu possa executar na minha vida. E Jesus aqui, ele pede para a gente, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, Apocalipse 19:13. Volta lá, por favor. Hebreus 12, isso. Que nós temos que olhar para Jesus, porque ele é o autor e consumador de quê? Da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, suportou a missão, e nós temos que aprender a suportar a missão, que nós temos que aprender, e aqui eu chamo mais a atenção de todos vocês, porque muitos são pescocinho de porcelana, muitos se dói, muitos não gostam de ser afrontados, né? O pastor é o amigo de todo mundo sorri para o pastor, até o momento em que o pastor não entra naquilo que eu gosto de fazer, até o momento que o pastor não se torna uma pessoa chata, uma pessoa que vai me confrontar. Esse confronto me deixa mal, já não faz me olhar como, bom, o pastor é meio nervoso, é meio irritado, ele é meio briguento, ele acha que ele não é uma pessoa convertida, não, e aí, na hora da palavra ele fica brigando com a gente. Mas brigar em qual sentido? Naquilo que Deus está te dando a direção, naquilo que Deus está falando, porque a palavra do Senhor declara que se nós crermos no Senhor, vamos estar seguros. Mas se nós acreditarmos nos seus profetas, naquele que ele vai usar para nos dar, em primeiro lugar, a edificação. Em segundo lugar, a exortação. Em terceiro lugar, o quê? Consolação. Porque esse é o ministério. Edifica, exorta e consola. Então, o que tem faltado é maturidade para a igreja de Cristo. Minha igreja sofre porque lhe falta o quê, irmão? Conhecimento, entendimento. Então, o que é que Jesus fez? O que é que eu e você temos que fazer num momento como esse que Davi estava enfrentando? Desprezando a afronta. E assentou-se à destra do trono de Deus. Quando você despreza a afronta, você se assenta, porque você não se ira. Estão lembrados? A ira do homem impede o quê? A justiça de Deus. Você se assenta e você passa a ser guiado pelo Senhor. Porque quando o diabo ele vem afrontar você, como Davi estava sendo afrontado, ele tem duas finalidades. O versículo 3 declara, em primeiro lugar, o seguinte: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Aquele que te afronta, ele é um pecador. E é isso que você tem que entender. Segundo lugar, para que não enfraqueceis. O diabo usa pessoas para te afrontar com uma finalidade, para deixar você fraco na fé. Tudo que o diabo quer é a sua fraqueza. Tudo que o diabo quer é você fraco na fé. E ele continua dizendo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em que, irmão? Em vossos ânimos. Então, tudo que o diabo quer é você desanimado. É o desânimo. O diabo quer você, irmão, desanimado. O diabo quer você fraco na fé. O diabo quer você, irmão, para que você não acredite naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, tudo que o diabo quer é isso. Você desanimado, você fraco na fé, você sem força, você sem ânimo. É missão do diabo.
É missão de Satanás. E é isso que você precisa entender. Então, essa é a estratégia do diabo para a vida de muitos de nós, que sofremos situações adversas igual ao que Davi estava sofrendo. Vamos, por favor, voltar lá. 1 Samuel, capítulo 30, vamos voltar ao versículo 6. Vocês entenderam, meus amados? Vocês estão compreendendo, meus irmãos? É preciso que você entenda e compreenda e tire proveito daquilo que o Senhor está falando ao seu coração. Não é o que o pastor José está falando, mas naquilo que Deus te fala ao coração. Então, preste bem atenção, por favor. E Davi muito se angustiou. Então você vê aqui que o próprio Davi, ele estava o quê, irmão? Angustiado. Porque o povo falava de quê, irmão? De apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas o quê, irmão? Filhas. Mas, irmão, Deus não mostrou no versículo 5 que com Davi também aconteceu a mesma coisa? Sim ou não, irmãos? Então estavam todos no mesmo barco. Estavam todos na mesma situação. Mas ele precisava de alguém para acusar. A Bíblia Sagrada declara que, todavia, amém, irmãos? Preste bem atenção agora. Todavia, Davi, o que é que Davi fez? Que é lição para mim, que é lição para você? Todavia, Davi, o que, irmãos? Se esforçou no Senhor. Vamos lá, para Josué 1, versículo 2. Preste atenção. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de quem, irmão? De Israel. Moisés aqui tipifica Jesus Cristo. Josué, irmãos, tipifica a mim e a você. Moisés era um libertador, Jesus foi o libertador de todo o povo. Então, cabe a você fazer o que, irmãos? Se levantar. Amém, irmãos? Se levantar. Cabe a você, vamos para o versículo 5, por favor. Entender, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com quem, irmão? Com Moisés, como fui com Jesus Cristo, assim serei o que, irmão? Contigo, não te deixarei nem te desampararei. Aí o que é que ele fala no versículo 6? Ele diz, o que? Esforça-te. E o que mais? Tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Versículo 7. Então somente o que, meus irmãos? Esforça e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés, aqui que Jesus Cristo, te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te o que, irmão? Conduza por onde quer o que, irmão? Que andares. Por favor, volta lá. 1 Samuel 36. Irmãos, aqui que está o segredo. E se esforçou. Vamos lá. Mateus 11, 12, na RA, revista e atualizada. Isso, obrigado. Olha aqui para a tela, por favor. Olha aqui. Mateus 11, versículo 12, na edição revista e atualizada, a tradução nos explica um pouco melhor e nos mostra, se você quer herdar, receber o reino dos céus, como eu tenho falado para vocês, em Apocalipse 12, em Apocalipse, nas cartas que o Senhor dá às igrejas, e o anjo da igreja, se você ler cada uma das cartas, Deus está sempre falando ao que vencer.
Então é sinal que muita gente vai se perdendo pelo caminho. Eu já tenho um tempo de caminhada com o Senhor e já vi muita gente, irmão, desistir. Muita gente que não está mais fazendo o que deveria, irmão, fazer. Que não está em comunhão com Deus como deveria, irmão, estar. Que se afastar da presença do Senhor. Mas por quê, pastor? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por quê, irmão? Por esforço. Irmãos, não é fácil consagrar, não é fácil ler a Bíblia, não é fácil chegar até a casa do Senhor, não é fácil obedecer a palavra de Deus, mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que colocar um alvo, um objetivo, uma meta e seguir em frente. A gente não pode se amedrontar diante das adversidades que surgem, das dificuldades, das lutas. Como eu falei para vocês em João 16:33, estas coisas vos digo para que em mim tenhas paz. No mundo você vai ter o quê? Aflições. Mas o que é que o Senhor Jesus declara? Que ele foi derrotado? Não, que ele venceu. Então, seguindo o conselho de Hebreus 12:2, eu tenho que olhar. Eu tenho que seguir em frente. Eu tenho que me esforçar. E os que se esforçam, o que é que acontece com aqueles que se esforçam? Se apoderam dele. Irmão, se você não se esforçar, você não vai se apoderar. Você não vai chegar lá. Essa pandemia, irmão, eu tenho conversado com alguns amigos pastores, né? Essa pandemia serviu de alerta para a gente, mostrar para nós pastores que nós estamos trabalhando muito mal. Que nós não estamos ensinando o povo a viver da fé e pela fé. Nós estamos muitas vezes ensinando o povo a viver de oba-oba, irmãos. Às vezes a igreja vira um clube social. Igreja, me perdoe, não é clube o que, irmão? Social. Igreja é lugar de comunhão, de adoração, de aprendizado de que, irmão? Da palavra e de milagres. É isso que a gente tem que aprender. A gente tem, irmãos, que ensinar vocês aqui. Aprender você em Jesus Cristo. Estar em comunhão com Jesus Cristo. Estar diante da palavra viva, da palavra verdadeira. Para que você possa vencer e triunfar. Para que você possa desfrutar de tudo que tem. Porque, irmão, olha, Apocalipse 17:14. Põe aí na tela. Estes combatem, quando você estudar, né, você vai ver a besta, o anticristo, tá? Falso profeta, aquelas pragas todas que virão, né? E abre os olhos, tá? Estes combaterão contra o Cordeiro, tá? Vão combater contra Jesus Cristo, contra a palavra. E o Cordeiro os vencerá. Amém, irmãos? Se você estudar o Apocalipse, você vai ver que quando as forças das trevas se alinham, quando os reis da terra, as autoridades da terra, quando eles passam o poder toda para a besta, para o anticristo, para lá as forças do mal, você vai ver que se alinham as forças dos homens. E do outro lado também se alinha a força do Senhor Deus. Mas se você estudar com atenção, você vai ver que não tem guerra. Quando isso acontece, aí vem o fim. Irmão, eu já expliquei para vocês N vezes. Eu faço questão de estar sempre falando para vocês, mostrando para vocês que o poder do nosso Deus é tão grande que Jesus, Lucas 11:20, que Jesus só usou apenas o quê? O dedo.
Ele não fala os dedos, ele fala só o dedo. Então, numa mão tem 5 dedos, ele só precisa de um dedo. Mas só que o dedo é uma fração da minha mão. E o dedo é uma pequena fração do meu corpo. Então, o poder de Deus é tão grande, tão ilimitado, que somente uma pequena parte, um dedo, foi o que Jesus usou para derrotar o diabo. Então, irmão, por favor, se atenha a esse versículo. Ei, Jesus, é lá, meu filho, lá em Apocalipse, por favor. Isso, 17:14, obrigado. E este combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Então, em primeiro lugar, você tem que estar consciência de que você está do lado da vitória. Você não está do lado da derrota. Ah, pastor, mas tem momento que vai ser de aflição. Tem momento que nós temos que nos esforçar. Tem momento que a gente precisa, irmãos, querer um pouco mais. Porque senão a gente não chega lá. Aí a palavra declara: porque é o Senhor de quem? Não existe maior do que Deus. E o Rei dos reis. Não existe ninguém com maior reinado que ele. Agora, presta atenção. Olha o tempo do verbo vencer. Vencerão os que estão com ele. Preste atenção agora. Chamados, eleitos. Eu não vou entrar nessa questão de eleição, tá? Porque o meu entendimento, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a eleição de Deus é para todo ser humano. Agora, tem que crer. Eleito, olha a palavrinha mágica, e fiel. Irmão, se você se manter fiel, você vai ser uma pessoa o quê, irmão? Vencedora. Não é isso não que fala 1 Coríntios 15:57? Mas, graças a quem? A Deus. Mas graças a Deus. O que é que graças a Deus o quê? Que nos dá, olha o tempo do verbo dar. O que é que ele dá para você? A vitória. Por nosso Senhor o quê, irmão? Jesus Cristo. Vamos lá? Apocalipse 17:14, o que é que ele diz? Vencerão o quem? Os fiéis. Amém, irmãos? Então, se torna uma pessoa fiel, se torna uma pessoa em comunhão com Deus, busque se envolver na presença do Senhor, busque estar em comunhão com Ele, se esforce, irmãos. Não é fácil. Quando começou essa pandemia, me perdoe de eu ser repetitivo, mas eu preciso, Deus está me colocando no coração, eu tenho que falar. Deus me deu o Salmo 121. E o Salmo 121 declara que eu deveria levar meus olhos para o monte. O monte é algo maior, algo mais alto do que eu, mais poderoso do que eu. De onde me viria o socorro? Só que ele fala que o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ora, tudo foi criado pela palavra de Deus, a palavra é Jesus Cristo. E aí eu comecei a meditar, um capítulo, 2, 3, chamei os meus filhos para meditar comigo, depois incorporou-se a minha esposa, e a gente começou a meditar, 6 capítulos, 8, 10, estamos hoje meditando em 12 capítulos da Bíblia todos os dias. Nos esforçamos para estudar 6 capítulos da Velha Aliança de manhã e 6 capítulos da Nova Aliança à noite. Porque a palavra do meu Senhor declara que nós temos que meditar de dia e de noite. Neste mês de dezembro, Deus me colocou no coração que eu deveria também
jejuar. A casta de demônios só sai com o quê, irmão? Com jejum e oração. Então, todos os dias, aqui o culto começa às 8. Quarta, sexta e domingo que eu estou aqui nessa igreja, às 7 horas da manhã até às 8 eu estou aqui no altar, orando, clamando, louvando, batalhando, para que cada pedido de vocês que está ali naquela urna, a campanha da igreja ora de joelho e a família, o que, irmão, se levanta, para que seja respondido os pedidos de vocês. Nos 70 dias de orações, hoje nós estamos no 50º dia, né? 52º dia dessa campanha de 70 dias de oração, crendo e acreditando, irmãos, na nossa aliança com quem, irmão? Com Deus. Tudo é batalha, irmãos, tudo é batalha, porque é vocês bem, é vocês abençoado, que a igreja vai estar bem, que a igreja vai estar o quê, irmão? Abençoada. É vocês em paz, é vocês em comunhão com Deus, que vocês vão receber do Senhor, e as suas bênçãos vai transbordar para a vida da igreja. Porque é você abençoado, que a igreja é o que, irmão? Abençoada. É a sua prosperidade que traz prosperidade para a casa de quem, irmão? Do Senhor. Porque você passa a ser fiel nos seus dízimos, você passa a ser uma pessoa generosa nas suas, o que, irmão? Ofertas. Hoje mesmo eu tenho clamado a Deus, né? Durante esses dias eu clamei. No propósito que nós fizemos do Domingo do Poder de Deus, que hoje nós tenhamos ofertas generosas, para que a gente possa avançar mais, para que a gente possa fazer muito mais. Nós temos que alcançar mais almas. O diabo está aí desesperado, está atirando para tudo quanto é lado, e infelizmente muita gente está aceitando, e a gente precisa ter sabedoria com Deus e força para poder alcançar o que estão perdidos, alcançar o que estão fracos. Aonde, irmão? Na fé, né? Você vê para a nossa igreja, lembre-se da nossa igreja, a quantidade de pessoas que era esse culto de manhã antes da pandemia. E cadê esse povo todo, né? Os locais, as cadeiras estão todas preenchidas, mas é apenas o que, irmão? 30%. 30%. Então, irmão, a gente tem que rever. Eu era para estar fazendo aqui 2 cultos, terminar esse e ia começar outro, se todo mundo tivesse o que, irmão? Vindo, mas não adianta. Então a gente tem que abrir os olhos, porque tem muita gente amedrontada, tem muita gente que o inimigo está oprimindo, está angustiando, está entristecendo. Então a palavra do Senhor diz que se você for fiel e se unir com o Senhor Jesus, você vai vencer. Porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei de quê, irmão? Dos reis. O mal vai combater, mas o mal vai ser derrotado, porque Jesus sempre o quê, irmão? Vencerá. E se você estiver na palavra, você sempre vai o quê, irmão? Vencer. Então, vamos voltar lá, por favor? Volta lá, meus amados. 1 Samuel 30, versículo 6. Obrigado. Presta atenção, vamos lá. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou em quem, irmão? No Senhor seu Deus. Então cabe a mim, cabe a você se esforçar, como a gente viu na RA, desde o tempo de João Batista se faz o que, irmão? Esforço. E pelo esforço é que nós nos apoderamos de que, irmão? Do reino de Deus. Porque a fé sem obra, ela é o que, irmão? Ela é morta. Amém, meus irmãos? Aí versículo 7, preste atenção agora no versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te,
o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Vamos lá. Pastor, o que é isso? Esse éfode era vestimenta sacerdotal. Para se entrar na presença de Deus, era preciso ter essa vestimenta sacerdotal. E hoje, pastor, para nós entrarmos na presença de Deus, o que é que temos que fazer? João 14, versículo 6. João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é sujeito oculto aqui, esse mim é Jesus. Quer ir na presença de Deus? Vá para a palavra. Compreenda a palavra, entenda a palavra. Ponha a palavra no seu coração. Ah, pastor, é porque a minha mente é fraca. Não, você tem a mente de Cristo. Ponha isso dentro de você. Você tem a mente de Cristo. O que tem faltado para vocês muitas vezes é sabedoria, que é o Senhor Jesus. E se tem alguém que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Você sabe o telefone das pessoas, você sabe o seu nome, o nome de outras pessoas. Você sabe a rua que mora, o apartamento que mora, a casa que mora. Você sabe o bairro, o estado, o município. Você sabe um monte de coisa, meu irmão. Então você tem uma boa mente. O que tem faltado para você é foco. É focar na palavra. É aprender sobre a palavra. É compreender, por favor. Põe aí na tela. Mateus 24, 35. É compreender e entender. E esse é o grande problema da Igreja de Cristo. É compreender que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai passar os céus, vai passar a terra, mas não vai passar a palavra de Deus. Irmão, veja quantos anos você estudou. Não é errado estudar, ter conhecimento das coisas dos homens, para que você seja uma pessoa próspera aqui nessa terra. Mas o erro está em nós não lhe dedicarmos iguais ou às vezes maior as coisas de quem, irmão? De Deus, que vão permanecer por toda a eternidade. Vai passar os céus, vai passar a terra, mas a palavra de Deus não passa. O que é que você sabe da palavra de Deus? O que é que você compreende da palavra de Deus? O que é que você entende da palavra de Deus? Aí você já vem com a desculpa: pastor, mas minha mente é fraca. Não é. Muda o disco. A morte e a vida estão no poder de quê, irmão? Da língua. Provérbios 18, 21. Aquele que ama comerá do seu fruto. Então seja uma pessoa que ame a vida, coma o fruto da vida. Seja uma pessoa que viva a palavra de Deus, como um fruto da palavra de Deus. Seja uma pessoa em entendimento, se esforce, medite na palavra. Abra um tempo na sua agenda, cheia com coisas dos homens. Abra um tempo para aquele que é todo poderoso, para aquele que é teu Deus, teu Senhor, teu Rei, teu Salvador. Para aquele que ama você, para aquele que quer o melhor para a sua vida. Então se dedique, se esforce. Não seja uma pessoa, que tire férias para Deus. Não, tire férias para o mundo, mas para Deus não. As coisas de Deus nós temos que estar sempre atuais. Amém, meus irmãos? Então, por favor, volta lá. 1 Samuel 30, versículo 7. Vamos continuar. Então Davi aqui recebeu, versículo 8, e a palavra do Senhor diz: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa?
alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo o que, irmão, libertarás. Amém? Davi recebeu palavra de vitória ou não? Deus deu para ele palavra de vitória. Aí eu pergunto, e para você? Deus já te deu alguma palavra de vitória? Davi, ele ia pelejar, volta para o versículo 1. Davi ia pelejar contra quem? Os amalequitas. E você, peleja contra quem? Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. 1 de Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o que ele é seu, meu, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa o que, irmão? Tragar. O que é que eu e você tem que fazer para vencer? 9, ao qual resistir firme na fé. Vence pela fé. Meus irmãos, receita para a vitória. Marcos 1, versículo 23. Quer ser um vitorioso? Aprenda aqui, ó. Aprenda com o Senhor Jesus. Marcos 1, 23 diz: e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, versículo 24: que temos contigo, Jesus Nazareno. Jesus tem alguma coisa com o demônio? Então você também não deve ter nada com o demônio. Amém? Vieste destruir-nos. É o que você também deve fazer. Destruir as obras de quem, irmão? Do diabo. Pensei quem és, quem Jesus era, e o que é que você deve ser? Amém? Sede santo, porque eu sou santo. Sem santificação, amém, meus irmãos? É a receita. É a receita. E fazer a mesma coisa que Jesus fez. O que é que Jesus fez? 25. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te, repreenda o mal. Qual é o teu mal? Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Repreenda e manda embora. Exija o mal saindo. Amém, meus irmãos? É isso que você tem que entender. Agora, presta atenção na nuance das guerras espirituais, nas batalhas espirituais. Versículo 26. Então o espírito imundo agitou, clamou com grande voz. Esteja atento ao reboliço que acontece. Esteja atento nos esperneios que o diabo vai fazer. Porque é o mesmo princípio. Se uma pessoa chegasse para você agora e dissesse para você: eu vou te matar, você ia abrir os braços e dizia: eu vou morrer. É isso que você ia fazer? Não. Você ia procurar uma oportunidade, ó, para sobreviver. É ou não é? A mesma coisa é o diabo. Jesus é luz. Você resplandece a luz que é Jesus. Quando você chega para exterminar. Porque você tem luz, que é o Jesus, que é a palavra. Então você chega para as trevas ser dissipada. As trevas não vão estar felizes.
ele vai agitar, ele vai clamar com grande o que, irmão, voz, com a única intenção de você desistir, de você paralisar, de você recuar. E muitos têm feito isso. Mas você tem que entender que ele agita, ele clama, mas ele o que, irmão? Sai. Amém, irmãos? Aconteceu isso com quem? Com Jesus. Fique em paz. E olha, aconteceu antes da obra estar o que, irmão? Consumada. Agora a obra está consumada. Agora ele está derrotado, ele não tem poder sobre nada. Ele já está julgado, ele já está condenado. Você já é uma pessoa mais do que vencedora. Põe isso no seu coração. Ele já te deu a vitória. Se mantenha fiel a ele que você vai vencer. Se mantenha firme, olhando para ele. Deixa ele estar falando abobrinha. Você que é um homem ou uma mulher casada, está falando, vamos me separar. Separar por quê? Quem quer a sua separação é o diabo. O que Deus uniu, o homem o que, irmão? Nem o Satanás também. Então para com isso. Seja uma pessoa humilde, reconheça seus erros. Não reconheceu o erro, não, mas não foi eu que errei, foi outra parte. Então, irmão, seja uma pessoa que faça a obra do Senhor. Ah, pastor, meu cônjuge não está bem. Então, ajude a ficar bem. Ajude a levantar. Pastor, não aguento mais, eu estou debaixo de um jugo desigual. Você está santificando a pessoa. O mal que está na pessoa não está aguentando. Agora fica firme, né? Fica firme. A gente não pode, irmão, diante das adversidades, escolher outras coisas, a não ser servir a quem, irmão? A Deus. Amém, meus irmãos? Mateus 10:1. Ele chama os discípulos. João 15:16 declara que ele me chamou e te chamou. E ele declara. E chamando seus 12, os 12 já vieram e já foram. Agora sou eu e você. Nós que somos discípulos, seguidores e aprendizes. Deu-lhes o quê? Poder. Hoje é o domingo do poder de quem? De Deus. Sobre os espíritos imundos. Com qual finalidade? Para os expulsarem e para curarem toda enfermidade, todo mal. Então expulsa todo o mal que tiver na tua família, meu irmão. Expulsa todo o mal que tiver na tua esposa, no teu marido, no teu filho, na tua filha. Expulsa. Não, estou lembrado de sexta-feira, quarta-feira, a importunação. Importuna o mal, irmãos. Não dá trégua ao mal. O que é que Deus falou? Que vai demorar? Ele falou o quê? Que vai fazer o quê? Justiça depressa. Mas a quem Jesus vai fazer justiça depressa? Aqueles que meditam na palavra o quê? De dia e de noite. Não é isso que ele falou? Foi, está lá, estuda lá. Lucas 18, 7 e 8. Ele falou isso para nós. Então se você está meditando na palavra de dia e de noite, ele vai fazer depressa a justiça para você. Ele não vai demorar. Está demorando, pastor, está demorando porque você não está meditando de dia e de noite. Você de noite medita no seu cansaço, mas de dia você sai na carne. Aí acontecem os problemas. Você não tem força para vencer porque você não meditou. Você não dedicou um tempo ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para quê? Pisar serpentes e escorpiões, principados e potestades, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Marcos 16, 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o quê? Demônios. E aí, irmão, depois que você expulsa demônios, você vai falar uma nova o quê, irmão? Uma língua. Antes você só falava a língua da derrota, da doença, do problema, da dificuldade. Agora você vai falar a língua dos vitoriosos. A língua da palavra de quem, irmão? De Deus. A língua do amor, a língua do poder, a língua da luz, da plenitude de Deus. Aleluia, meus irmãos. É isso que você tem que entender, queridos. Então, vamos lá. 1 Samuel 30, versículo 8.
Davi se esforça, Davi pergunta a Deus. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. O que nós acabamos de ver, que Deus também já deixou na nova aliança superior. Se ele fez isso com Davi, muito mais ele fará comigo e com você. Porque nós temos hoje o sangue de Jesus, irmão, que morreu por nós, que apaga os nossos pecados. Aleluia, meus irmãos. Continuando, versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os que ficaram atrás, o que, irmão? Pararam. Então lembre-se que, segundo os estudiosos, irmãos, onde eles estavam, que eles foram para a guerra com os filisteus, e eles voltaram. E depois eles saíram atrás dos amalequitas. Segundo os estudiosos, até ele chegar a esse ribeiro de Bessó, até esse ribeiro de Bessó, mais ou menos, eles percorreram uma distância de 100 quilômetros. Irmão, sejamos sinceros. A gente viaja de carro, a gente de avião, a gente chega cansado, sim ou não? Sim. Agora você imagina naquele tempo que alguns tinham cavalos ou camelos, mas a grande maioria da tropa era correndo. Uma maratona é 42 quilômetros. Eles já estavam correndo 100 quilômetros. Então, naturalmente, alguns vão o quê, irmão? Cansar. Então, os que cansaram, pararam. A mesma coisa é a batalha espiritual, é a luta espiritual. Segundo os estudiosos, não sou eu que diz, é o estudioso, 2 horas aqui, no altar, simboliza 8 horas de serviço. Você imagina o vigor que Deus dá para o nosso missionário. Que é 6 cultos, né? Dá mais ou menos aí 6 horas que ele passa, que ele faz mais ou menos isso aí, o tempo do show da fé, tá? Então, vê lá. Né? Então, é importante você entender isso. Às vezes, tem auxiliar que não entende, né? Eu digo para meus auxiliares, irmão, que tem de resolver, vão resolver durante o dia. Porque depois, quando acaba o culto, o que eu quero mais é descansar, me recompor. Aí tem hora que eu acabo o culto, aí tomo um banho, janto, estou relaxado. Aí chega o auxiliar: pastor, tem esse problema aqui para resolver. Eu digo: abençoado, passei o dia todinho com você. Você deixou o problema para agora, no final. 10 horas da noite, você resolve o que, irmão? Nada. Por favor, durante o dia. Né, pastor? Eu digo: deixa isso aí, quando for no outro dia a gente vai. Agora, por favor, quando eu chegar logo, você me mostra. Então, tem gente que às vezes não entende isso. Você tem que entender. Mesma coisa, às vezes, o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é aquela pessoa que passou o dia todinho trabalhando, chegou com a mente o que, irmão? Cansada, irritada. O que ele quer o que, irmão? É paz. A pessoa mal coloca o pé dentro de casa e já começa a trazer o que, irmão? Problemas. Vai estourar. E vai estourar em cima de quê, irmão? De você. Então, busca de Deus sabedoria, o que fazer, como fazer, na hora que fazer. Então, irmãos, eles pararam. Versículo 10. O que é que aconteceu? Seguiu Davi, ele e o que, irmão? E 400. Davi tinha 600. 200 ficaram. Só perseguiram o que, irmão? 400. Irmão, que você não seja um desses que fica, mas você seja daqueles que o que, irmão? Que prossiga. Surgiu um obstáculo, um rio, um obstáculo, sim ou não, irmãos? Então, qual foi o obstáculo que seguiu na sua vida? Transpasse, vença, derrote-o.
É com teu Deus, Davi declarava, e o salto que muralhas. Ele vence esquadrões. Então vence esse mal que se levantou contra você. E seguiu Davi eles 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, pois não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessó. 11. Agora presta atenção, por favor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu. Deram-lhe a beber água. 12. Deram também um pedaço de massa de figos secos, 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido o que, irmão? Água. Versículo 13. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço, preste atenção, egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. 14. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo aonde? A Ziclague. Opa, adversário, inimigo. Versículo 15. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Irmãos, presta bem atenção. Davi estava atrás dos seus familiares, dos familiares dos seus homens. Davi encontrou um homem doente. Davi parou. Aquele homem foi cuidado por Davi. Ele estava sem comer há 3 dias e 3 noites. Ele estava fraco. Ele teve que comer, ele teve que beber água. Ele teve que se recompor. E isso leva ao que, irmão? Tempo. Tempo esse que Davi, o que, irmão? Parou. Perdeu. Amados, nós temos que aprender o seguinte. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o quê? O bem, e não faz, o que é que acontece com essa pessoa? Comete pecado. O que é que separa você de Deus? É o pecado. Vocês estão entendendo? Na caminhada, nas nossas lutas, vai aparecer momentos que Deus vai olhar para você e vai permitir certas coisas para ver qual é a sua, o que, irmão? Atitude. Isso fica bem claro em Romanos, em Deuteronômio 8, versículo 2. Ele diz aqui, olha, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava aonde? No teu coração. Se, conjunção condicional, guardarias o quê? Os seus mandamentos ou não. Irmão, Deus quer ver qual é a sua atitude. Deus quer olhar se você vai agir de acordo com o que, irmão? Com a palavra, ou se você vai agir fora da palavra. Romanos 12, versículo 20. A palavra do Senhor diz para nós que, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, o que é que vai acontecer? Amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Vamos lá, vamos raciocinar. Põe aqui na tela, Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como o que, irmão? Como fogo?
Volta lá. Romanos 12, 20. Querido, você já viu alguém carregando brasa de fogo na cabeça? Hein? Antigamente, aqui, né? Meu pai tinha um restaurante no Pátio São Pedro. Antigamente aqui, tem aqueles vendedores de amendoim. Eles colocavam aquelas latas, né? De tinta, eles cortavam e colocavam um braseirozinho. E aqueles amendoim em cone, né? E saía ali vendendo aquele, você pegar aquele amendoim, estava bem quentinho, né? Antigamente tinha aqueles, foi o único que eu vi. Mas fora isso, não. Mas brincadeira à parte, particularidade aqui, irmão, ninguém nunca vê isso. Por quê? Isso não é carnal, isso é espiritual. Quando você age de acordo com a palavra, a brasa de fogo fica aqui. No mundo espiritual, o diabo sabe que se ele for em cima de você, ele vai receber o que, irmão? Fogo. Porque você age de acordo com a palavra. É por isso, meu querido, minha querida, que o Senhor Deus declara que a linguagem do cristão tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de proveniência o quê, irmão? Maligna. Então abra os olhos. O que você fala, o que você diz, para que você não perca as brasas de fogo. No reino espiritual, o diabo vê que você é uma pessoa que anda na palavra, que você é uma pessoa que está na palavra, e ele sabe disso, e ele faz de tudo, irmão, para evitar você, porque ele sabe que se ele for em cima de você, ele vai ser o que, irmão? Queimado. O versículo 21, ele nos dá o seguinte ensinamento: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o que, irmão? Com o bem. Foi isso que Davi fez. Deus declarou que Davi seria vencedor, que ele vai entregar as tropas na mão de Davi. Mas a maneira que Deus achou de entregar foi desse jeito. Davi, para receber, tinha que fazer o que era correto. Amém, irmãos? A mesma coisa somos nós. Nós, às vezes, irmão, estamos na porta da bênção. Mas quando a gente age fora a bênção se afasta de nós. E a gente começa a caminhar tudo de novo. Chegamos na porta da bênção. Vocês estão lembrados da chamada de atenção que o Senhor Deus deu para nosso pai na fé, Abrão? Quando ele deu ouvidos à mulher, a Sara, e suscitou da sua concubina o filho da carne? Põe aí na tela, Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, e disse-lhes: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser o quê? Perfeito. Segundo a palavra de Deus, o relato bíblico, ele suscitou com Agar, ele tinha 86 anos. Ele agora estava com 99. Biblicamente falando, Deus ficou 13 anos em silêncio com Abrão. Não tem relato bíblico de Deus falando com Abrão. Nós não sabemos se Deus falou alguma coisa, mas não tem relato bíblico. Mas aqui a gente vê. E quando Deus aparece chamando o que, irmão? A atenção. Era porque Deus não gostava de Abrão? É porque Deus não amava Abrão? Não. Porque Deus viu que Abrão foi para um caminho que não era o que, irmão? Correto, certo, honesto, verdadeiro. Ele falou para Abrão: Abrão, eu não preciso da tua ajuda em nada.
Deus não precisa da ajuda minha e sua em nada. Deus só precisa que eu e você ande na presença dele. Andar na presença é andar na palavra. Ser perfeito é quando eu faço o que a palavra de Deus manda eu fazer. Terceira de João, versículo 3 e versículo 4, ele fala sobre isso. Põe aí. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Vamos ler todo mundo junto? Como tu andas na verdade. Versículo 4. Não tenho maior gozo, não tenho maior alegria do que este, o de ouvir que vamos lá, meus filhos andam na verdade. Irmão, andou na verdade, quem é a verdade não é Jesus? Você é perfeito. Você está na presença de Deus. Amém, meus irmãos? É isso que Davi fez. Davi estava na lei, olho por olho, dente por dente. Mas Deus já mostrou, Deus já esticou, já demonstrou a graça. E é isso que eu quero que vocês entendam. A graça de Deus está para todos nós. Venhamos agir de acordo com o que, irmão? Com a graça. Voltando lá, por favor, para nós concluirmos e orarmos. Versículo 16. E descendo guiou, e eles que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo, que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. Versículo 17. E feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que montados sobre camelos fugiram. 18. Assim, vamos ler, livrou Davi tudo quantos tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. 19. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo, Davi tornou a trazer. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que eu e você aprenda, que eu e você conheça, que eu e você coloque em prática os ensinos da palavra de Deus. Davi teve uma recuperação. Davi se recuperou diante daquele momento, meu irmão, de angústia, de tristeza, de choro, que ele chorou até que não tinha mais o que, irmão? Força. Mas por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não agia de qualquer forma, ele agia guiado pelo poder e pela unção de Deus. Meu irmão, minha irmã, olhe para você. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade, qual é o problema, qual é a ansiedade, qual é a tribulação que está vindo contra você. Mas se você se colocar na palavra e com a palavra, Deus sempre te dará vitória. Deus sempre te fará uma pessoa mais do que vencedora. Curve a cabeça. Pai, eu entreguei o teu recado, eu entreguei a tua palavra, e eu te peço, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, é do alto da cabeça até as plantas dos pés, que seja repreendido, que seja amarrado, que seja acorrentado e desligado, que seja quebrado e paralisado toda e qualquer obra do diabo. Eu venho diante do Senhor apresentar a vida deste homem, desta mulher. Se existir uma doença, uma enfermidade, se o inimigo semeou um problema, uma dificuldade, se o mal se levantou na vida deste homem, desta mulher, se o mal veio para roubá-los, matá-los e destruí-los, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, eu determino agora, eu exijo
a saída de todo o mal. Eu determino agora, eu exijo que toda a força do inferno, que toda a obra do diabo, que toda a ação de Satanás, que tudo aquilo que veio para roubá-los, matá-los e destruí-los, na autoridade que há no nome de Jesus, caia completamente por terra. Sejam completamente repreendidos, amarrados, acorrentados, desligados. O poder de Deus entra em ação. É do alto da cabeça até as plantas dos pés. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Meu Deus, eu creio que o Senhor há de restituir tudo aquilo que o migrador, que o cortador, que o devorador tem levado na vida desse homem, dessa mulher. Tudo aquilo que o mal tem trazido sobre essas pessoas. Meu Deus, não prevaleça o diabo. Não prevaleça a ação de Satanás. Não prevaleça a obra do inferno na vida, na família, no corpo, na alma, no espírito deste homem e desta mulher. Onde houver um mal, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Pai, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, e eu declaro que este povo é um povo cheio da unção e do poder do Senhor. Eu creio que a tua glória se manifesta na vida deste homem e desta mulher, dando a este povo vitória e fazendo deste povo um povo muito mais do que vencedores. Que todos digam amém, digam graças a Deus, declarem: eu tomo posse da minha bênção, da minha vitória, em o nome de Jesus Cristo. Respira fundo, toma posse da bênção. Irmãos, eu não sei o que a palavra falou no teu coração, mas você aprendeu, não com o pastor José Hilton, mas com o Espírito Santo. Coloque em prática, para que você se torne uma pessoa vitoriosa. Nós vamos agora participar de um momento único. Nós vamos nos assentar na mesa com o Cordeiro, nós vamos comer da sua carne, nós vamos beber do seu sangue, porque nós temos parte com ele. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 27, a palavra do Senhor diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O versículo 28 ele declara: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você vai ter um momento, irmão, de reflexão. Você vai ter um momento de oração, de falar com o Senhor Deus, para pedir perdão por todos os seus pecados, conscientes ou inconscientes. Eu estava falando para um amigo meu, pastor, de uma situação que eu vivi. E eu estava dizendo que eu estava meio chateado. Eu digo: rapaz, diante dessa situação, eu não fiz uma oração, eu não repreendi o mal. Que coisa séria. A pessoa
passando mal, com um problema, eu tendo o poder de quem, irmão? De Deus, e eu não fiz nada. E não está repreendido essa falta de amor. O primeiro amor tem que estar sempre no nosso quê, irmão? Coração. E às vezes nos falta, meus irmãos. E eu estava muito chateado comigo mesmo, porque eu não fiz uma coisa que eu deveria ter o quê, irmão? Feito. Então é uma coisa, irmão, que eu tenho que me confessar a Deus, me examinar, me arrepender e me corrigir, para que eu não caia mais nessas astutas ciladas de quem, irmão? Do diabo. Para que a gente possa fazer o bem sem importar a quem. E é isso que nós temos que entender. Você é de Deus, irmão, você tem um poder de Deus. Você tem um poder para repreender todo e qualquer mal. Então, irmãos, Deus te dá essa oportunidade. Por favor, no lugar que você está, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu me prostro diante do Senhor, na beleza da tua santidade, abrindo o meu coração para ti, me confessando ser um homem, Pai, com iniquidade, com pecado, com erro, precisando do teu perdão. Pai, eu me dobro diante do Senhor na beleza da tua santidade, pedindo perdão por todos os meus pecados, conscientes ou inconscientes. Mas ao mesmo tempo, meu Pai, eu estou diante do Senhor, dizendo para o Senhor, me perdoa. Perdoa os meus irmãos. Um dos grandes pecados que nós cometemos, meu Pai, é o pecado da omissão. Quantas vezes, Senhor, nós somos omissos? Quantas vezes nós agimos errados e errantes? Quantas vezes nós deixamos de fazer o que é certo, o que é honesto? Quantas vezes nós trocamos o Senhor por coisas tão banais, por coisas tão corriqueiras? Quantas vezes, meu Pai, nós não temos feito o que é certo, o que é honesto, o que é verdadeiro? Então, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor perdão, nós pedimos ao Senhor graça, nós pedimos ao Senhor misericórdia, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos perdoar. Perdoe-nos, Senhor, nos purifique, Senhor, nos santifique, Senhor, para que a gente possa viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida de acordo com a Tua palavra, uma vida na Tua presença e no Teu amor. Pai, nós temos que abrir os olhos e nos arrepender e nos esforçar para fazer o que é certo, o que é honesto, o que é verdadeiro, para estarmos na Tua presença, vivenciando e vivendo diante do Senhor uma comunhão sincera e verdadeira contigo. Perdoa-nos, meu Pai, nos purifica e nos santifica em o nome de Jesus. Você que não aceitou Jesus, tem a oportunidade. Diga para Ele: Pai, eu aceito, eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço, escreve o meu nome no livro da vida. Abre o coração, meu irmão, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, e creia no amor e no poder de Deus sobre a sua vida. Que todos digam amém e digam graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a mesa está posta, a ceia do Senhor está preparada para te servir. Quem é que vai participar da ceia? Todo aquele que aceitou Jesus. Todo aquele que aceitou Jesus e, ao aceitar Jesus, reconheceu que tinha que cumprir o mandamento: quem crê e for batizado será salvo. Então você quer ser uma pessoa salva em Cristo Jesus.
Pastor, eu pequei, eu errei. Confesse e deixa. Pastor, eu aceitei Jesus hoje. Então, bem-vindo ao reino dos céus. Você que não se batizou ainda, você deve procurar um dos meus auxiliares, para que a gente possa te dar o curso de batismo, e aí você descer as águas, sepultar a velha criatura, ressurgir a nova criatura. Pastor, eu sou membro de outra igreja, eu estou aqui lhe visitando. A ceia não é da igreja da graça, a ceia é do Senhor. Se na sua igreja você participa da ceia do Senhor, se você quiser, seja bem-vindo. Nós não fazemos acepção de pessoa, nós não somos inclusivistas. Nós damos de graça o que de graça é o que, irmão? Recebemos. Amém, meus irmãos? Então, pastor, eu fui batizado quando criança, eu posso? Não, a criança, ela não tem entendimento. O batismo é quem crê e for batizado. Amém? Então, preste bem atenção. Eu vou te dar esse momento. Você vai continuar sentado, tá? A gente vai passar com os elementos. A gente vai passar com um pão, com o suco de uva. Você pega o pão, pega o suco de uva. Não beba, não coma enquanto nós não mandarmos, tá? E continue sentado. Aí eu vou mandar depois todo mundo se levantar. Glória a Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Pai, eu venho diante do Senhor apresentar e consagrar-te este pão que simboliza a tua carne. Da mesma forma, eu venho apresentar e consagrar-te este suco de uva que simboliza o teu sangue. Eu consagro ao Senhor. Aqueles que vão participar da ceia, eles vão receber e vão pegar o suco de uva e o pão. Os que não vão participar, eles vão mandar passar, meu Pai, o suco de uva e o pão. E eu creio que o Senhor os abençoará. Receba o pão, receba o suco de uva em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora nos com celestial que de graça Deus te dá, tua alma saciar. Por favor, todos podem ficar de pé. Mestre chama, os pães multiplicou e o vinho transformou em família a Jesus vem cear. Nos árvores, sem os peixes apanhados, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então ele foi no peixe pão. É Jesus que eu sua vida ceia. O mestre chama, vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje pode saciar. Os pães multiplicaram, o vinho transformou em família a Jesus vem cear.
se achar, venha Cristo sem parar, sem mistura, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencear o mestre chama, vencear pode saciar os pães multiplicou, transformou a Jesus vencear. Aleluia. Vai descer e olhar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome supre, e a sede já passou, no céu irá ser a santa o mestre chama, vencear de pode saciar os pães multiplicou, água e vinho vem também família, Jesus vencerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Levante o cálice com pão. Você de casa, levante o seu pão ou a sua bolacha, é um ato de fé. Pai, graças nós te damos, louvamos a ti, porque este momento é um momento de renovar a nossa aliança, de te amar, de te servir, e se manter firme na tua presença. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças nós te damos, Pai. O partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Oh, meu Pai, louvado seja o Senhor pela nova aliança, aliança superior, firmada em melhores promessas. Obrigado por esse privilégio de estarmos assentados na mesa com o Senhor. Nos santifica, nos purifica, nos perdoa por todos os pecados conscientes ou inconscientes e nos ajude a vencer, a triunfar. Graças nós te damos. Louvado seja o Senhor. Coma do pão, coma da carne de Cristo. Aleluia. Ori canta siriodorobalaias. Oh, aleluia, halabahaya. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta o cálice agora com o suco de uva. Aleluias. A palavra do Senhor declara: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança. Aleluias. No meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Oh, Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Graças nós te damos, Senhor, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. Pai, o Senhor morreu a nossa morte, sendo cada um de nós pecadores.
Perdoa-nos, meu Pai. Purifica o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso andar. Purifica a nossa vida, santifica o nosso ser, meu Pai, para que nós possamos ser santos, porque o Senhor é santo. Graças nós te damos. Beba do suco de uva, beba do sangue, o sangue que compra você de volta para Deus, o sangue que te lava, que te limpa, que te purifica. Aleluias. Glorifica teu Deus agora, meu irmão. Glorifica o teu Deus, minha irmã. Começa a glorificar. Não tenha vergonha. Começa a dar glórias, dá aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Ori candarabalabaxúrias. Erere candarabachori candarabalabaçaia. Erere cambarabalabasaias. Erere cambarabalabasaias. Erere cambarabalabasaias. Glória, glória, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Cordeiro. Aleluia, declara. Bendito seja o Cordeiro. Que na cruz por nós aleluia, aleluia. Bendito seja. Bendito seja o Senhor. Na cruz. Ele querido. Meu Pai. Sim, meu Deus. Esse sangue lavado. Com roupas que tão altas são, os pecadores remidos, aleluia, esperantes, meu Deus, cristão, a igreja do Senhor declara, algo mais de amém, algo mais louvado seja o nome do Senhor. As chagas que nos provam quanto ele sim, nessas chagas nessas chagas mais teu sangue nos torna Senhor. A tua luz, a tua luz,
purificas também, ó Jesus. Purificas também, ó Jesus. Aleluia. Esse sangue. Que maravilha de amor. Que maravilha de amor. Pois mais alto que a neve serei. Pois bem mais alto que a neve. O teu sangue nos torna, Senhor. Nos torna sempre. Declara, algo mais que a neve. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Por encantario Gurubachorias. Irede Cambarabaciri Candarabalaias. Irede Cambarabalabacias. Oh, Xaracantaralaias. Pai, nós glorificamos a Ti. Nós bendizemos ao Senhor. Nós agradecemos. Levanta as mãos aos céus e diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Meu Senhor, muito obrigado por estar aqui na Tua presença. Que todos digam amém, graças a Deus. Por favor, pode sentar. Ei, irmão, a vontade de não parar, né? É uma comunhão, é uma presença gostosa de estarmos diante do Senhor Deus. É uma maravilha, irmão. É uma coisa, né? Você pode ver que até a atmosfera do ambiente mudou, né? Você pode ver que você está se sentindo mais leve, está mais em paz, né? Uma presença, é isso aí mesmo, irmã. É uma presença de Jesus. Isso é que é importante, mas você compreender. Então, meu irmão, lute para nunca sair da presença dele. Lute para não cair nas astutas ciladas de quê, irmão? Do diabo. Aprenda a permanecer diante daquele que é Deus, diante daquele que é Senhor, diante daquele que te ama, diante daquele que quer dar o melhor para você. Amém, meus irmãos? Deus ama, quer dar o melhor para você e eu tenho certeza que Ele é contigo. Meus irmãos, deixa eu me despedir do pessoal de casa, tá? Um minutinho só. Daqui a pouco eu termino com vocês aqui, só um minutinho. O nosso CNPJ, irmão, Igreja da Ação da Graça de Deus, põe na tela cheia, né? 3902-803-000100. O banco, primeiro banco é o Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472. E a conta corrente 56098, dígito 7. Também é a agência 0221 e a conta corrente 772627, dígito 5. E a agência 0401 e o 7656, dígito 6, 76526, dígito 3, é a conta corrente. A agência 3795 e a conta corrente 013002392, dígito 4. E aí você tem a lotérica convênio 3091 2065. E aí você pode mandar tudo para o WhatsApp 81 3090 3300. Pastor, foi rápido. Chega daqui a pouco, está o vídeo disponível. Você dá uma pausa e tudo certo em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a todos. Fique na paz. Fique com Deus.